Evangelho de São Lucas, capítulo 10, verso 17. Eles foram, pregaram e voltaram. Verso 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submeteram pelo teu nome. Eles voltaram alegres, jubilosos, porque no nome do Senhor Jesus Cristo, os demônios haviam se submetido aos discípulos. É interessante, não é isso? Mas nós somos mortais. Nós somos mortais e pecadores, não é assim? Mas ele lhes disse, quer dizer, Jesus lhe respondeu: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Amém? 17 e 18. Os discípulos foram pregar o evangelho, anunciar as boas novas do reino. Quando pensa que não, isso, mas Jesus já te dá a ordem: vocês vão fazer assim, 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 assim. Vão pregar, vão evangelizar. E quando ele saísse a evangelizar, ia evangelizar o seguinte: que era chegado o reino de Deus. É interessante que nós vemos Pedro também, depois da ressurreição de Cristo, anunciar que era chegado o reino de Deus. E muitas das vezes, hoje, nós não falamos que é chegado o reino de Deus. Nós acreditamos que o reino de Deus já veio e ele está entre nós. O reino de Deus já veio e ele está entre nós. E ele agora conquista almas aqui embaixo e depois conduz na eternidade lá em cima. E isso me fez lembrar quando Jesus enviou os seus discípulos, enviou eles para o mundo. E ainda falou com eles: vocês sejam simples como a pomba, prudente como a serpente, porque eu estou enviando vocês como cordeiros no meio de lobos. Outro perigo que tinha: ovelhas sendo enviadas para o meio dos lobos. Mas vocês não deveriam se preocupar, porque vocês iriam em meu nome. Jesus dizendo que os seus discípulos, em nome dele. Isso me fez lembrar de quando Deus falou com Josué. Josué, Moisés agora, meu servo, morreu. Até agora, Moisés ficou sobre a minha tutela e vocês ficaram sob a tutela de Moisés. Tudo que Moisés, meu servo, eu ordenei para ele, para que vocês fizessem, ele transmitiu e vocês fizeram. Agora Moisés é morto. Agora Josué, é eu e você. Deus disse para Josué: agora Josué, é você que vai conduzir este povo. Milhares e milhares e milhares de hebreus ali, naquela campina ali de frente com Jericó, mas a saber, do lado de cá do Jordão. E Josué olhou e viu aquele povo, mas Josué sabia tudo que aquele povo fazia com Moisés. Murmurava contra Moisés, perseguia Moisés, maltratava Moisés, aborrecia ele, tentava tirar Moisés da presença de Deus, achava que Deus não poderia falar só com Moisés, porque quem fala só com Moisés não fala com nós também? Quem falou isso? Miriam, irmã de Moisés, foi uma delas, e era profetisa, irmãos, e era profeta. Miriam era profeta e murmurou: mas por que Deus só fala com você, Moisés, e não fala comigo? Ela foi coberta de lepra. Deus jogou lepra em cima dela, ela saiu fora do arraial, porque ela não poderia murmurar contra Deus. Mas ela estava murmurando, era contra Moisés, mas Moisés era o servo de Deus, Moisés era o homem usado por Deus, Deus usava Moisés, porque Deus usa a cada um. Nós aprendemos hoje na escola dominical, cada um, o Espírito Santo usa da forma que ele quiser usar. Uns ele Deus usou para
apóstolo lá em Efésios. Um ele deu dons para apóstolo, outro ele deu dom para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e outros para mestre. Mas o Espírito Santo é um só. O Espírito é o mesmo. Então por que nós vamos murmurar contra o nosso irmão? Por que nós vamos maltratar o nosso irmão? O Espírito Santo concedeu que uns louvam, outros tocam instrumento, uns bate palma, outros ficam de pé, outros cantam, outros peçam louvores a Deus. O Espírito Santo é o mesmo. O Deus lá do Egito era o mesmo, o Deus dos hebreus era o mesmo. Porque então Miriam tinha que murmurar contra Moisés. E Josué viu toda aquela cena. Moisés tinha dito para eles: vou te enviar você para olhar a terra, que nós vamos para ela. Você vai atravessar o Jordão um dia de noite e vai lá espiar a terra. Josué e Caleb foram, olharam a terra, e foi mais um bocado, né, irmãos? 2 de cada tribo. 2 de cada tribo, eles eram 12, foi 24 pessoas. E foram lá e olharam a terra. E quando eles voltaram, todos olharam a terra e viram que a terra era boa. Era. Manava leite e mel? Sim, era verdade. Trouxeram cachos de uvas enormes, quer dizer, era uma terra altamente produtiva. Altamente produtiva. Mas na terra lá também tinha cidades muradas de pedra. Tinha homens destros à guerra, muito numerosos. E o pior de tudo, tinha gigante. Gigantes são aqueles homens com mais de 2 metros de altura. Já pensou um homem com mais de 2,5 metros de altura, assim, né? Nós chega nele. Falar nisso, você lembra do Paulão? Paulão de Alves? Meu primo? Eu com 1,77 m, ficava abaixo do ombro dele. Ele bem acima de mim, eu ficava abaixo do ombro dele. Ele tinha 2,25 m, 2,30 m. E agora, os filhos de Israel, né, irmãos, os hebreus não eram homens de estatura alta, não. Os hebreus são homens de estatura mais baixa. E agora, lá na terra de Canaã, homem de 2,5 metros de altura. E a Bíblia relata também que os homens lá da terra de Canaã, além de ser alto, eles também tinham 6 dedos em cada mão. 6 dedos em cada mão, quer dizer, aonde eles pegavam com essa mão aqui, era 6 dedos que seguravam. Quer dizer, um homem franzino e fraquinho, pegava assim e levantava para cima, jogava com a mão só. E agora Josué viu aquela cena. Caleb viu aquela cena, voltou. Quando eles voltaram, os outros companheiros disseram: olha, lá é verdade, lá tem riqueza, lá tem ouro, lá tem a terra é boa, lá tem muita fartura, mas lá tem cidade murada de pedra, coisa que nós não temos escada para subir. Lá tem homens destros à guerra, com lanças, espadas e escudo, e nós não temos isso para guerrear contra eles. Lá também tem gigante, que com a mão só assim, não gasta nem arma, não gasta espada, não gasta escudo, não gasta lança, com a mão mesmo vai passando assim, vai destruindo tudo. Medrosos. Vocês acham que Deus gosta de homem medroso? Deus não gosta de homem medroso. Deus não gosta de homem covarde. Todo medroso é covarde. Todo medroso fala que vai, mas não vai. E lá no livro do Apocalipse, do capítulo 15, diz que de fora ficarão os cães, os feiticeiros, os medrosos, os covardes, os mentirosos, os adultos. Vai ficar tudo de fora. Deus não gosta de homem covarde e nem mentiroso e nem medroso. Deus gosta de homem valente. Deus gosta de homem para frente. Deus gosta de homem que vai. Por isso que Abraão é considerado como nosso pai da fé. Deus mandou ele sair da terra dele e não falou para ele aonde que ele ia, mas ele foi. Noé não é o nosso pai da fé, porque Deus falou com Noé o que ele ia fazer, a arca, porque ia vir dilúvio. E Noé obedeceu. Abraão já foi diferente. Vai, eu vou te mostrar no caminho. Ele foi. Por isso agradou a Deus. Por isso se tornou nosso pai da fé. E agora Josué viu aquela cena toda lá daqui a pouco. Voltou quando os hebreus amedrontados. Lá nós não vamos. Josué falou assim: não, nós vamos, porque o Senhor dos exércitos está conosco. Amém? Isso, irmãos.
Isso, aí o Senhor Deus falou com Josué: Josué, ser forte e corajoso. Josué já tinha visto tudo. Josué sabia o que tinha além do Jordão. Josué sabia o que estava esperando por ele, mas ele não temeu. Ele disse que se o Senhor estivesse com ele, ele iria. E isso que o Senhor quer ver de nós. Não importa onde Deus nos envia, em nome do Senhor nós iremos. Porque nós sabemos que o Senhor é conosco. Nós sabemos que o Senhor está conosco. Então nós não devemos nos acovardar. Não devemos nós sentir medo. Mas vamos erguer a nossa cabeça e vamos à luta. E temos ido à luta. Agora o Senhor disse: ó Josué, prepare o povo para passar o Jordão. Mas disse o Senhor para Josué: Josué, ser forte e corajoso. É isso que o Senhor quer de nós. É isso que Jesus queria ver dos seus discípulos que ele enviou. Olha, vocês vão em meu nome, vocês vão curar, vocês vão libertar. Vocês, já estou avisando, vocês vão como ovelha no meio do lobo. Vocês sabem o que é ovelha no meio do lobo? Olha, eles têm aparência de ovelha, mas são lobos. E lobo devoram as ovelhas. O que os discípulos fizeram? Poderiam ter se acovardado. Poderia ter recuado. Ah, Senhor, mas então não vamos então não, hein? Não vão ser devorados. Se nós for para lá, quer dizer, no nome do Senhor você pode encontrar alguém que te bate em você. No nome do Senhor você pode encontrar alguém que mata você. No nome do Senhor você pode encontrar... Paulo encontrou, quando foi pregar lá na cidade lá, ele chegou lá, o que eles fizeram com ele? Ele estava falando de um Deus que ele não conhecia. Apedrejaram ele. Vão acabar com esse homem que está atrapalhando a nossa vida. Quer dizer, os discípulos correram todo esse risco, mas eles foram e voltaram alegres. E voltaram jubilosos, porque os demônios se submeteram a eles no nome de Jesus. Vamos ter medo? Por isso alguém nos convidou hoje para estarmos lá no São Roque. Nós vamos. Não conhecemos, mas vamos. Convidou nós para estar lá num lugar por onde São Francisco, lá perto de Bitirama. Em nome do Senhor nós iremos. Não precisamos ter medo. Não precisamos imaginar mas lá é o Estado do Espírito Santo. Aquele povo lá é diferente. Aquele povo lá é brabo. Eles não gostam do Evangelho. Lá tem muita igreja. Não vai para igreja nenhuma. Nada disso. Em nome do Senhor nós iremos. Porque o Senhor não gosta de homem covarde. O Senhor não gosta de homem medroso. E aqui ele diz: ó discípulos, eu vi Satanás caído do céu como relâmpago quando vocês pregavam o meu Evangelho. Quando nós pregamos o Evangelho hoje, Satanás continua caindo como relâmpago. Estamos saqueando o inferno e povoando os céus. Então agora, irmão, nós vimos essa palavra do Senhor. O que me alegra nessa palavra não é a volta dos 70 discípulos. O que me alegra nessa palavra é o que Jesus disse. O que alegra nessa palavra é o que Jesus disse: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Quer dizer, ele não pode com vocês. Satanás, se ele pudesse, irmãos, não tinha essa igreja aqui não, já tinha fechado isso há muito tempo. Eu imagino o que os que vieram antes de nós passaram. Eu imagino, vocês já passaram para pensar o que passaram na Lajinha quando o presbiterianismo chegou na cidade? A gente vê contar as histórias. Que para enfrentar o catolicismo, tiveram que os presbíteros botar os maiorais da igreja, botar a espingarda na cacunda e ir para a praça. Isso foi no tempo do senhor Antônio Sattler. Eu morei na fazenda, trabalhei com ele e deu testemunho. Quer dizer, ele está sempre gravando as coisas, não perdemos mais. É história da igreja. Se Deus tivesse só homem medroso, e não precisa matar ninguém, não precisa de atirar ninguém, simplesmente por ser forte, ser corajoso, impor respeito, e o Evangelho continuou. Se eles fossem medrosos, se eles fossem covardes, nós não estaríamos aqui. Eles não estavam lá, nós muito menos. Amém? Então o Senhor disse: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Quer dizer para nós, não tenhas medo. Ainda que Satanás levanta, ainda que cria um muro de pedra, ainda que tenha uma fumaça negra, ainda que tenha um gigante, o Senhor disse: eu sou convosco, eu sou contigo. E o Senhor disse mais ainda: todo homem, lá em Lucas 10, o Senhor disse mais para eles, não só pelas maravilhas. Vamos voltar lá em Lucas 10.
Palavras do Senhor. Ainda não decoramos copiar nos papeizinhos. Aí nós temos que estar folhando para lá e folhando para cá. Não é verdade? Copiar o papelzinho tem essa vantagem. Você já pega o papelzinho, se você quiser, você já sabe o que está escrito. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Amém? O Senhor disse, eu vou dar vocês, Ele disse para os seus discípulos 70, eu vou dar vocês autoridade para pisar de serpente e escorpiões. Sabe o que é pisar serpente e escorpiões? É toda sorte de imundícia e é toda sorte de espírito imundo. Toda sorte de espírito imundo. Tem espírito imundo do lado de lá, tem espírito imundo do lado de cá, tem espírito do lado de lá, do lado de lá. Mas o Senhor nos deu autoridade para pisar os demônios. Quer dizer, em nome de Jesus, sai e vai embora. Por isso que há libertação, é por isso que há conversão. Porque não é todo demônio que manifesta. Tem pessoa que está cheia de demônio e quando você convida ele para aceitar Jesus, ele abre o coração. Quer dizer, os demônios, só através de você falar a palavra, anunciar o evangelho, o reino de Deus, os demônios saem do corpo dele e Jesus entra no seu coração. Aí cumpre lá em Apocalipse. Nem sempre demônio manifesta, irmãos. Nem sempre demônio manifesta. Não precisa enganar com isso. Aqui só manifesta quando o camarada está sobrecarregado. Aí que você vai orar, búfala no chão. Ou às vezes, e tem uns que caem lá no chão e ficam quietinhos, mas tem aqueles que caem lá no chão e faz esborna. Aí se pega um camarada que não tem autoridade, muita autoridade, né? Aí, às vezes ele tem autoridade, mas tem medo. Tem autoridade, mas tem medo. Aí ele faz gracinha. Rola debaixo dos bancos. Você já deve ter visto isso, né? Rola debaixo do banco. Conversa fiado. Fala o que não convém. Pega o pregador para a gola da camisa. Principalmente se o pregador for fraco. Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente vos causará dano. Temos que preocupar então com alguma coisa? No dia a dia nosso. Não estamos pregando o evangelho, não estamos evangelizando, mas no dia a dia nosso, nós temos que enfrentar milhares e milhares de potestades. No dia a dia nosso, no nosso trabalho, no nosso serviço, na rua, temos que enfrentar toda a sorte de demônio. Tudo que aparece lá para cá, todo dardo, toda seta, toda lança contra nós, todo dardo, temos que enfrentar. Não temos que preocupar, não vamos recuar. Não vamos recuar. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submeteram, e sim porque o vosso nome está escrito no livro da vida, ou arrolado nos céus. Arrolado nos céus. Isso. Quer dizer, nós vamos alegrar só porque os demônios subsistiram? Porque os demônios tiveram medo de nós? Isso é lá no campo. Nós vamos alegrar só por isso? Nós vamos alegrar porque ganhamos as almas? Nós vamos alegrar porque a igreja encheu? Não, nós vamos alegrar porque o nosso nome está escrito nos céus. Isso é que é importante. É saber que o nosso nome está escrito lá. Quando o Senhor manifestar a sua trombeta para buscar a sua igreja, Ele vai dizer, vinde bendito de meus pais. Nós estaremos lá junto. Nós estaremos lá junto. Isso é que é importante. Ganhamos almas? Expulsamos demônio, curamos enfermos. Curamos enfermos. Isso é a carta de Corinto. Carta de Corinto, capítulo 12, a partir do verso 4. Curamos enfermos, falamos em língua, fizemos isso, fizemos aquilo outro. Alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito nos céus. Isso é que é importante. Mas para isso, nós temos que fazer o que o Senhor manda. Ser forte e corajoso. Se nós formos forte e corajoso, e não tivermos medo, cristão, que tem o nome escrito no livro da vida, não precisa ter medo. Por que não precisamos ter medo? O que o homem pode fazer com nós? O homem só pode matar a nossa carne. Devemos temer a Deus, que Ele mata a nossa carne e ainda joga a nossa alma no inferno. Amém? Por isso devemos ser forte e corajoso. Eu quero que os irmãos sejam fortes e corajosos. Deus falou com ele, ó José, se você for forte e corajoso, você
vai fazer com que esse povo herde a terra prometida. E nós também temos uma terra prometida, não temos? Um novo céu e uma nova terra, né, presbítero Mauro? Nós temos a terra prometida, que é o novo céu e a nova terra. Aí entra eu, entra o Zé Roberto, entra Vanildo, o Jorge, porque nós anunciamos o evangelho. Anunciamos as boas novas, pastores, ministros, todos na face da terra que anunciam, entram todo mundo, nós anunciamos o evangelho. Então nós devemos ser forte e corajoso. Que Deus assim nos abençoe. Essa é uma palavra que o Senhor tem nos dado nesta noite.